Boletim do Big. O dólar está em alta, passou de R$ 5,30 no dia 20. O petróleo americano despencou de preço. O número de infectados no Brasil, aliás, no mundo inteiro, só sobe. Enquanto tudo isso acontece, manifestantes vão às ruas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e, pasmem, pedindo a volta da ditadura militar, a volta do AI-5. O brasileiro realmente tem que ser estudado. Aliás, quem se fez presente também na manifestação para dar aquela forcinha, inclusive para o fim do isolamento social, foi o seu Jair, né? Seu Jair foi lá e deu um alôzinho pra turma. A Caixa Econômica já liberou mais de 16,3 bilhões de reais a 24 milhões de brasileiros, né? Com auxílio emergencial. Aliás, infelizmente, nem todas as pessoas que precisam estão tendo acesso ao auxílio emergencial. Imagine as pessoas que estão morando na rua. Bom, as pessoas não têm celular, muito menos têm acesso à internet. Como é que eles vão conseguir se cadastrar no site da Caixa, né? Bom, para diminuir essa exclusão toda, uma igreja do bairro de Mooca, lá em São Paulo, a igreja de São Miguel Arcanjo, resolveu cadastrar essas pessoas. Aliás, uma iniciativa que deveria ser seguida por muitas outras igrejas, muitas outras entidades Brasil afora. Nós estamos aqui na paróquia São Miguel Arcanjo com 2 advogadas para fazer o cadastramento, para conseguir a transferência de renda. É impossível querer que o povo da rua tenha celular. É impossível a burocracia e a forma como o governo federal está fazendo. Então é o nosso apelo que abra um canal específico para a população em situação de rua. Governo do estado, governo federal, os mais pobres vão ficar sem a transferência de renda. Vamos agilizar uma resposta, por favor. Enquanto há movimentações em vários setores na luta contra o coronavírus, tem engraçadinhos do setor público que anda fazendo caquinha, né? Que ficam rindo às nossas custas, que só pode. É piada de mau gosto, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo resolveu que era hora de conceder reajuste salarial aos seus servidores. Por sorte, o Tribunal de Contas foi lá e suspendeu. Bom, menos mal. Só que a mesma sorte não teve o pessoal de Bom Jesus do Norte, no extremo sul do Espírito Santo. Os vereadores resolveram que em plena pandemia era hora de aumentar os próprios salários. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, aliás, quem conhece o canal aqui sabe muito bem do trabalho que nós já fizemos, que estamos fazendo em cima daquela Assembleia de lá. Por quê? Porque cada deputado tem direito a receber R$ 65 mil a título, presta bem atenção, a título de verba indenizatória, sem que precisem prestar contas, isso mesmo. Inclusive em época de pandemia, em época que não tem sessão presencial, em época que não precisa deputado estar viajando de cidade em cidade para ouvir os interesses da sociedade, nada disso. Enquanto isso, todos eles continuam tendo disponível esses R$ 65 mil por mês. Bom, alguém teve a incrível ideia de fazer um projeto de lei para destinar 100% desses 65 mil de cada um deles, que dá alguns milhões, eu vou deixar aqui o valor total, ao combate ao coronavírus. E adivinha, na votação é claro que a maioria resolveu, não, vamos deixar o nosso bolso cheio, deixa o povo se lascar. Quem segue a mesma linha é justamente a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. São 594 parlamentares que simplesmente deram com os ombros a iniciativa aqui do nosso Instituto OPS para o Cotão contra a Corona, que prevê destinar 75% da verba indenizatória deles para o combate ao coronavírus. Eu enviei pessoalmente e-mails para todos os 594. E adivinha? 3 responderam o seguinte: legal. E pronto. Aliás, esse desrespeito toda a sociedade brasileira também é seguido por alguns setores do poder executivo. Isso mesmo. O governador de São Paulo, João Dória, é o estado mais rico do Brasil, o que está mais sofrendo com o coronavírus, e também o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, um dos estados mais populosos do país, aliás, o estado que mais deve à União, tá? São mais de 100 bilhões de reais de dívida com a União, resolveram que era hora de conceder reajustes salariais a seus servidores. Isso mesmo. Enquanto a iniciativa privada carrega nos ombros o peso dessa pandemia, governadores dos estados do Rio e São Paulo resolveram que deixa esse povo para lá, vamos conceder o aumento aqui, afinal 2022 é logo ali. Pois é, só que o Instituto OPS não fica calado frente a tudo isso, tá? Nós aqui do Instituto
acionamos o Ministério Público de Contas do Rio de Janeiro, o Ministério Público de Contas de São Paulo, a Advocacia Geral da União e Ministério Público para que, claro, suspendam estes reajustes. Mas o despautério, o desrespeito com a sociedade continua em outros estados também. Nesse período de calamidade pública, de emergência, situação de emergência, o poder público não precisa fazer licitação para comprar o que for, para contratar o que seja. E pegando essa onda aí, o governador do estado do Amazonas resolveu comprar respiradores. Ele foi na loja de vinhos e comprou o respirador. O quê? Você nunca comprou um respirador numa loja de vinhos? Você não foi lá, por exemplo, comprar um chapinha, um sangue de boi e tinha lá o aparelho do lado ali para você comprar. Vem dizer que você nunca... que isso, irmão? Pois é. Acontece que o governador do Amazonas, qual é o nome dele? Wilson Lima. Ele foi lá e comprou 28 equipamentos destes numa loja de vinhos e que custaram mais de 300% mais caro do que o cobrado no mercado. E tem ministro que parece que não se incomoda muito de passar vergonha, pelo governo que ele faz parte, das declarações. Aliás, vocês viram a nova declaração do nosso presidente Jair Bolsonaro? Ele disse o seguinte, quando ele foi questionado sobre as mortes provocadas pelo coronavírus aqui no Brasil, ele falou o seguinte: eu não sou coveiro. O diretor-geral do Departamento Penitenciário Penal, que é ligado ali intimamente ao Poder Judiciário, pediu que fossem suspensas as diretrizes básicas para a arquitetura penal. Vocês devem se lembrar que em 2011 pessoas condenadas foram encontradas presas em container. Lá dentro chegava a fazer 50 graus. Pois é, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, a Organização das Nações Unidas deram de cima para que isso acabasse. Então foi criada essas diretrizes básicas, ou seja, ninguém pode ser jogado dentro desses containers, que eles chamavam de masmorras. Só que agora o diretor geral desse Departamento Penitenciário Penal pediu para que, vamos deixar isso para lá, bicha, porque é o seguinte, a gente precisa colocar os presos que não foram infectados e que são do grupo de risco nessas masmorras. Num país onde se pede o AI-5, que se pede a volta da ditadura militar, colocar prisioneiros em masmorras parece fichinha.